cabo agora aí para você ver. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Que alegria poder estar novamente aqui nessa igreja, nessa conferência. Eu quero agradecer a vida do Mateus, a vida do Hélio, a vida do pastor Léo, de toda essa igreja, por esse privilégio. É um privilégio de verdade estar aqui recebendo, estou desde aqui de ontem, participando junto com vocês e recebendo também muito de Deus nesse tempo. Meu nome é Tiago Pires, eu sou... Deixa eu me atualizar, né? Porque a minha vida está mudando tanto nos últimos anos, né? Hoje eu sou pastor de juventude e de missões na PIB em Jardim Camburi, na cidade de Vitória, no estado do Espírito Santo. Mas eu falo isso porque isso só tem um mês. Mês passado eu estava em missão junto com o pastor lá em Manari. No início do ano passado, depois de um período aí de quase 10 anos apoiando o pastor, apoiando essa missão que você viu aqui, levando caravanas do Rio de Janeiro para lá, todos os anos. No início do ano passado, Deus falou comigo, com a minha família, que Ele gostaria de ter um comprometimento ainda maior conosco nessa obra missionária ali em Manari. Para isso a gente precisaria deixar tudo no Rio de Janeiro e embarcar nossa família toda lá para Manari e passar um período maior, junto com o pastor, somando com o projeto missionário que está sendo desenvolvido naquela cidade. E tanto eu, quanto a minha esposa, minhas 3 filhas, Laura, Luísa, Letícia, uma com 7, uma com 5 e uma com 1 aninho de idade, nós deixamos tudo no Rio de Janeiro, nossa igreja, nosso trabalho, nossos bens, nossa casa, nossa família, nossos amigos, e acreditamos pela fé que Deus tinha algo para fazer ali naquele lugar. No ano passado, não foi em janeiro, né, desse ano eu estive aqui e compartilhei um pouco com os irmãos daquilo que Deus está realizando naquele lugar. O pastor vai falar um pouco mais na oficina da tarde, mas eu quero apenas agradecer os irmãos pelas orações, pelas ofertas, e dizer que tudo aquilo que a gente se propôs a fazer em Manari, durante esse período de quase um ano, em apoio ali ao pastor, à sua igreja, à sua família, nós conseguimos, graças a Deus. E um dos maiores desafios que nós tivemos ali em Manari foi a construção da nossa base missionária, que é um centro comunitário que acontece e que nós conseguimos inaugurar nessa reta final, antes de eu deixar Manari para ir para Vitória. Deus nos deu o privilégio de inaugurar aquele lugar. Queria que colocasse aí o slide que eu passei, e já queria pedir para os irmãos seguirem a gente nas redes sociais, tanto o Ministério Entre Jovens, que é o ministério que eu lidero há quase 17 anos, e é o ministério que tem dado apoio ao pastor e a todo esse trabalho missionário ali em Manari, e que você seguisse também o nosso centro comunitário, que é a nossa base missionária ali em Manari, que é chamado Florescer. Então o Instagram é @florescermanari, e ali você seguindo a gente, você vai ter o privilégio de acompanhar o crescimento, o desenvolvimento desse lugar. Então, antes da gente entrar na palavra, eu queria só mostrar, vou chegar aqui para esse lado, eu queria só mostrar algumas imagens da inauguração desse projeto. Então, pode passar aí a foto. Em agosto do ano passado, de 2023, esse espaço era assim, ó, daquele jeito. A claridade, não sei se está dando para ver, mas era um terreno, era um matagal. E nós olhamos para aquele lugar, nós sentimos no coração de que era aquele lugar, Deus trouxe os recursos, nós compramos, e durante todo esse período em que eu estive lá em Manari, nós estivemos trabalhando nessa grande obra, sem recursos, sem apoio direto, mas divulgando e conseguindo parcerias, apoio, ofertas, devagarzinho, compra um caminhão de tijolo aqui, compra um pouco de cimento ali, junta mais um pouco, paga os pedreiros, e pouco a pouco a gente foi avançando nessa grande obra. E hoje, gente, pode passar, hoje nós tivemos o privilégio de deixar ali em Manari um espaço pronto. Ali está eu e o pastor, ali está a gente no dia da inauguração desse centro comunitário, um espaço para o desenvolvimento daquela comunidade, um espaço de crescimento, um espaço que vai oferecer muitas atividades. Pode passar.
Na próxima foto a gente tem aí a nossa equipe, porque nós não apenas construímos um espaço físico, mas nós também, durante esse tempo, estivemos preparando e treinando toda uma liderança para estar ali à frente daquele projeto. Então aqui está parte da nossa equipe, ali está o Mateus, que hoje é o gestor do nosso centro comunitário. Ele também dá aula de violão ali no centro comunitário. Do lado dele está a Carol, a sua esposa, que hoje está nos ajudando, dando aula de teclado e também de musicalização infantil. Do lado dela está a Vanilda é a nossa secretária, é aquela pessoa que está cuidando de toda a parte de inscrições, contato com o público. A Vanilda é uma missionária. Do lado dela está a Thalita também é a nossa professora, vai começar a dar aula aí de preparação para mercado de trabalho e também alfabetização para adultos. Do lado dela está a Ayla, que vai futuramente ser também a nossa professora de balé para as meninas ali do sertão. Do lado dela está a irmã Cirleide, que está ali, a esposa do pastor, que também vai nos ajudar em toda a parte da alimentação, né? Administrando a cozinha do nosso centro comunitário, mas ela também dá aula de pintura de pano de prato, um trabalho lindo que os irmãos precisam conhecer. Atrás da irmã Cirleide está o Benício, que é o nosso faz tudo, né? O Benício está ali como nosso aprendiz, ele está ali integralmente ajudando cada área do nosso centro comunitário, cada profissional. Lá no fundo, né, atrás está o Mike, que é o filho do pastor, aquele que perguntou se tem cavalo, né? O Mike hoje, ele está responsável por toda a área esportiva do nosso centro comunitário. Ele não é um profissional ainda da área de esporte, mas nós também estamos pagando uma faculdade para o Mike de educação física. Enquanto ele estuda na faculdade, ele também está cuidando do futebol, das atividades de funcional. A gente no espaço comunitário, a gente está com espaço ali para construir uma quadra, né, um campinho de futebol. Temos um espaço para a construção de uma piscina, para aulas de natação, e o Mike vai cuidar de tudo isso. Para cá, né, de óculos, nós temos a Giovânia, que é a nossa pedagoga. Ela está cuidando de toda a área de ensino do nosso centro comunitário, reforço escolar, alfabetização de crianças. Ela também cuida de crianças especiais que precisam de uma atenção especial, de uma educação especial por conta das suas questões, né, psicológicas, enfim, e a Giovana está nos ajudando nessa parte. Atrás da Giovana está o Rafael, que é um artista, e ele está dando aula de desenho ali no nosso centro comunitário. Do lado da Giovânia está a Gabi, que está junto com a Ayla nesse projeto do balé para as nossas meninas, e atrás da Gabi está o Micael, que futuramente também vai ser o nosso professor de informática. Estamos ainda dependendo de computadores, de doação de computadores, de notebooks, para a gente poder dar início à nossa atividade ali de informática. Pode passar. Então toda essa equipe aí é fruto do sertão, tá, gente? Todo mundo é ali do sertão. Nós encontramos essas joias preciosas que vão trabalhar, já estão trabalhando, todos eles de alguma maneira remunerados, sendo recompensados pelo seu trabalho, e para isso a gente também precisa de mantenedores, de pessoas que nos ajudem a sustentar esses jovens que estão ali trabalhando nesse projeto. Isso aí foi no dia da nossa inauguração, as crianças cantando o hino nacional, segurando a bandeira do Brasil e do estado de Pernambuco. Pode passar. Na foto seguinte a gente tem uma expressão, né, de parte das nossas crianças que estão sendo atendidas tanto pela igreja quanto também pelo centro comunitário. As crianças são o carro-chefe do sertão. O maior investimento quando a gente chega no sertão são nas crianças. Elas estão de coração aberto para receber o evangelho e nós temos um olhar muito especial para elas. Pode passar. Isso foi também no dia da inauguração, né? Toda a comunidade ali de alguma maneira representada num culto de inauguração, de gratidão ao Senhor, porque, irmãos, depois de 9 meses, foram literalmente 9 meses, desde o primeiro dia que a gente conheceu ali o terreno, compramos o terreno até o dia da inauguração. Foi uma gestação, não é? Foi uma gestação de um sonho que o Senhor já tinha nos dado há 7 anos atrás. Esse sonho passou por alguns processos, pela maturação, e chegou o tempo desse sonho se tornar realidade. Nós não poderíamos fazer diferente, um culto de adoração, de gratidão ao Senhor. Pode passar. As próximas fotos aí mostram um pouquinho do espaço como ele está. Quando o pessoal dessa igreja esteve lá, o cenário estava um pouco diferente, não é? A gente ainda estava ali
arrumando, construindo, mas já está mais bonito do que quando vocês viram, né? Então aqui nós temos uma das nossas maiores salas. Todas as salas são 4 salas multiuso para dar aula para as nossas crianças, para os nossos adolescentes. Todas elas têm um banheiro dentro da sala, porque quando a gente recebe grupos, essas salas se tornam alojamento para receber os grupos. Então eu quero ver outros voluntários aqui também futuramente, o ID Jovem, a gente usando esse espaço também para receber missionários, grupos, caravanas para trabalhar ali no sertão. E aí as próximas fotos são um pouco do nosso espaço físico, né, gente? E a gente vai celebrando cada detalhe. Até foto de banheiro a gente gosta de mostrar, porque é um banheiro lindo. Volta aí, por favor. É um banheiro lindo, é um banheiro chique, é um banheiro excelente para receber as nossas crianças, os sertanejos. Porque não é porque a coisa é lá no sertão que a gente faz meia boca, não, irmão. A gente quer fazer o melhor, porque é para a exaltação do nosso Deus, para receber tanto a comunidade quanto também pessoas que virão de todas as partes do Brasil para servir ali naquele lugar. Pode passar então, as nossas salas de aulas, as cadeiras, cada coisinha ali, gente, conquistada com muito suor, com muito esforço e também com muita oração. Pode passar. Aqui a nossa sala de música, a gente está com alguns teclados ali para aula de teclado, recebemos algumas doações de violão, de contrabaixo, de ukulele, para servir também a comunidade. Acho que acabou, né? Muito bem, você pode aplaudir ao Senhor por isso. Isso é uma sementinha que nós deixamos ali no sertão, depois desse período de 1 ano. Foi uma experiência incrível para mim, para minha casa, para minha família, vivermos essa experiência de literalmente deixarmos, como Jesus, né, um dia ele abriu mão da sua glória, ele deixou o seu trono, ele veio a este mundo, nós deixamos o nosso conforto, aquilo que para a gente era comum, na nossa casa, no Rio de Janeiro, deixamos tudo e fomos viver a realidade. Uma coisa é uma viagem de 1 semana, outra coisa é você viver a realidade do sertão, você comer o que eles estão comendo, você morar numa casa típica como eles moram, você conviver ali com o povo, você estar ali no dia a dia, nossas filhas estudarem nas escolas que as crianças sertanejas estudam. A gente pôde viver as alegrias do sertão e podemos também sentir as dores do povo, não é? E o pastor mostrou ali o hospital, né? Eu tive alguns episódios ali durante esse 1 ano de saúde também, que não adiantava plano de saúde, não adiantava outras coisas, porque ali não tem hospital para isso. Tive pedra no rim, torci o pé, mas graças a Deus o Senhor cuidou e sustentou da gente o tempo todo. E após esse período, o Senhor nos chamando agora para a cidade de Vitória, lá no Espírito Santo, nós cremos que é um novo tempo, de novas portas que se abrem, de novas parcerias, para que esse trabalho continue. Toda segunda-feira eu estou em chamada de vídeo com essa equipe, dando treinamento, participando de um tempo devocional, dando direcionamento, ajudando eles a organizar o trabalho durante a semana. Então nós estamos ainda conectados com esse trabalho mesmo à distância, e também levantando apoiadores, intercessores, pessoas que segurem as cordas por esse projeto. Eu queria que você se juntasse com uma pessoa perto de você. Eu queria que você fizesse uma dupla de oração agora. E você vai orar em 2 direções. Primeiro, agradecendo a Deus, porque essa vitória não é minha, não é do pastor. Essa vitória é uma vitória do povo de Deus. É a vitória do reino de Deus. Você vai agradecer: Senhor, muito obrigado, porque esse trabalho está acontecendo na cidade que já foi considerada a pior cidade para se viver no Brasil. E a segunda direção da sua oração vai ser: Senhor, que esse espaço seja um espaço de crescimento, de transformação, de desenvolvimento. O nome desse lugar não é Florescer à toa. É porque nós cremos que no deserto, no lugar seco, inóspito, o Senhor está fazendo florescer a vida. O Senhor está trazendo esperança. Você pode então orar com a pessoa que está perto de você. Vamos ter esse tempo antes da meditação da palavra. Agradeça ao Senhor por tudo que você viu aqui nas fotos, e consagre ao Senhor também esse lugar, em nome de Jesus. Se tiver alguém no teclado, eu peço ajuda, por favor. Vamos orar, vamos agradecer e vamos clamar ao Senhor também. Isso tem a ver comigo, isso tem a ver com você, isso tem a ver com cada um de nós. É a igreja do Senhor avançando, é a igreja do Senhor avançando, não retrocedendo, crendo, confiando.
no meio das incertezas, no meio das faltas de recurso, no meio das dificuldades humanas, o Senhor provendo, o Senhor agindo, o Senhor fazendo. Não é obra humana, é obra do Senhor. Toda a glória, toda a honra, todo louvor ao Deus da missão, aquele que chama, aquele que capacita, aquele que provê, aquele que sustenta, aquele que dá o sonho, e aquele também que provê a realização do sonho, aquele que nos usa apesar de nós. Ah, Senhor, se fosse por nós, nada disso estaria acontecendo. Mas um Deus que usa vasos de barro, pessoas imperfeitas, para a obra perfeita que está no seu coração. Para esse trabalho permanecer de pé, nós precisamos da sua oração. Então clame, Senhor. As portas desse centro comunitário se abriram, e no que depender das nossas orações, e no que depender das nossas ofertas, e no que depender da nossa mobilização, elas não vão se fechar. É um trabalho que só vai crescer, que só vai se expandir, não só em Manari, mas em outros sertões do nosso Brasil, para que vejamos um sertão transformado, um povo transformado, por uma igreja que não se conforma, mas uma igreja que transforma. Recebe, Deus, as nossas orações de gratidão, e também o nosso clamor. Continuamos caminhando pela fé, confiando no Deus da missão. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aplauda ao Senhor no seu lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 4. Se o irmão quiser ficar aí, pode ficar à vontade. Mateus capítulo 4. Eu quero ler o verso 18, 19 e 20. Quem achou, diga amém. Mateus 4, 18. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Eles, pois, deixando logo as redes, seguiram-no. Queridos, nós estamos numa conferência missionária, e falar de missões é falar de um chamado que o Senhor tem para a minha vida, um chamado que o Senhor tem para a sua vida. E aqui nós estamos vendo o primeiro encontro que Jesus teve com um dos seus discípulos, e um dos que eu mais admiro e me identifico, que é o discípulo Pedro. Aqui Jesus, ele entra no contexto da vida de Pedro. Pedro era um pescador. Pedro estava acostumado com o universo de barcos, rede, mar. Mas Jesus, ele entra nesse universo de Pedro para ampliar a visão de Pedro. E é assim que Jesus faz na nossa vida. Quando Jesus nos chama para a missão, Ele entra no nosso contexto, Ele entra na nossa vida, Ele fala ao nosso coração, e Ele amplia a nossa visão para horizontes maiores. Jesus, nesse caso, Ele olha para Pedro e diz: Pedro, eu quero te fazer um pescador, mas um pescador de homens.
Quem sabe, meu irmão, você hoje tem o seu emprego, você hoje tem a sua formação, você hoje tem a sua vida, e até hoje você pensou que isso era para você, que até hoje você pensou que isso era para você ganhar dinheiro, que até hoje você pensou que isso era para você ter conforto, e aí Jesus está dizendo para você: não, eu quero que você amplie a sua visão, eu quero que você olhe para horizontes mais longes, porque o que eu tenho para fazer através da sua vida é muito maior. Falar de missão, irmãos, e ter uma vida missionária não tem a ver só com fazer uma viagem missionária e voltar. Missões não é evento, missão é um estilo de vida, e tudo que você faz está inserido na missão de Deus, naquilo que Deus já está fazendo. Você precisa, meu irmão, se mover em missão. Tudo que você faz precisa estar atrelado à missão, é intencional. Uma amizade que você faz não pode ser uma amizade à toa, tem que ser uma amizade com propósito. Uma casa que você compra, eu já tive a ocasião lá no Rio de procurar casa para alugar, e a intenção é: será que cabe as pessoas que eu quero chamar aqui para dentro, para almoçar, para jantar? O carro que você compra, o emprego que você tem, a formação, a faculdade que você jovem quer fazer, o estilo, o tipo de casamento, até a pessoa que você procura para namorar e casar, tem que estar ligado, tem que estar atrelado à missão que Deus tem para você, senão vai dar tudo errado. Filhos, enfim, Deus está nos chamando hoje para a gente sair da nossa bolha, para a gente sair do nosso mundinho. Pedro tinha ali o seu mundinho, Jesus chegou e ele furou aquela bolha. Ele falou: Pedro, está muito bom aí você como pescador de peixes, mas eu quero agora que você amplie a sua visão e você entenda que eu quero te fazer pescador de homens. O seu propósito, Pedro, é maior, o teu chamado é maior, aquilo que eu quero fazer através da sua vida é maior. Mas Pedro era aquele tipo de discípulo, sabe, uma pedra bruta, aquela pessoa que precisava ser lapidada como eu e você, porque Deus nos chama. E quando Ele chama a gente, Ele não chama pessoas perfeitas. Tem alguém perfeito aqui? Não, né? Nós somos todas essas pedras brutas que Deus chama, e à medida que Ele chama e Ele caminha com a gente, Ele vai nos lapidando, Ele vai trabalhando em nós. E tinha muita coisa na vida de Pedro que precisava ser trabalhada. Eu fico pensando que esse chamado de Pedro foi como que Pedro se matriculando na escola da missão. E Jesus tinha muitas lições para ensinar a Pedro nessa jornada. E a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês, que Pedro aprendeu, muito obrigado, e que nós estamos aprendendo também, é que a missão se faz pela fé. Diga comigo: a missão se faz pela fé. Pastor já exemplificou, né? Gostei do anel, para dar um soco na incredulidade, um soco nas dúvidas. E lá em Mateus 14, você vai ver um texto em que os discípulos estão no barco e eles passam por um momento de tempestade, e eles estão ali amedrontados, e quando eles olham para fora daquele barco, eles veem um vulto e eles começam a se assustar. Só que aquele vulto era Jesus. E aí Jesus começa a gritar: não tenham medo, sou eu, o mestre. Querido, tem muita tempestade na sua vida que não é o diabo, é Jesus. Tem muita turbulência na sua vida que você está atribuindo a Satanás, que você está botando culpa nas pessoas, que você bota a culpa, é o coisa ruim, é o diabo, portas fechadas na sua vida, crises em relacionamento, problemas que o Senhor está permitindo. É Jesus muitas vezes que está por trás da sua tempestade, não é um fantasma. Jesus, Ele está te ensinando a ter fé. Muitas vezes em missão, você vai passar por momentos, por tribulações. A gente viveu ali um ano com o pastor, quantas dificuldades, e a gente vai muitas vezes se perguntar, e às vezes até gritar: é um fantasma. E a gente precisa de sensibilidade para ouvir Jesus dizendo: não tenham medo, sou eu. Será que você consegue nessa manhã perceber Jesus por trás das tribulações, das perseguições, das tempestades, das dificuldades? Porque fazer missão, gente, não é boiar no mar tranquilo. Fazer missão é encarar um mar agitado. Viver em missão é encarar um mar turbulento.
Mas Jesus, ele caminha sobre as águas desse mar turbulento, e ele te chama para caminhar junto com ele. Jesus, ele olha ali para aquele barco, os discípulos olham para aquele vulto, e no meio daqueles discípulos, Pedro é aquele que diz: mestre, se és tu, manda-me ir ao teu encontro. Jesus diz: venha. E aí é aquela história que você já conhece, quando Pedro bota o pé para fora do barco, e ele começa a caminhar sobre as águas. E caminhar sobre as águas me fala sobre aqueles momentos em que o Senhor te chama para confiar somente na palavra dEle. Caminhar sobre as águas me lembra aqueles momentos em que você não tem mais nada para se agarrar, a não ser na palavra que Deus te deu. Quando eu fui para o sertão com a minha família, quando isso ficou decidido no nosso coração, isso não ficou decidido por nenhuma garantia que a gente teve do lado de fora, mas por uma certeza, por uma convicção daquilo que nós ouvimos da parte de Deus sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Fazer missão é ouvir a voz do Senhor, é ouvir a voz do Mestre, é caminhar sobre as águas confiando somente no cuidado e na provisão do Senhor. Queridos, vai ter um momento na sua vida em que a saúde não vai estar boa, dinheiro não vai ter, tempo não vai ter, condições favoráveis não vai ter. Essa igreja só está de pé até hoje porque caminhou pela fé. Não foi porque os ventos estavam favoráveis, mas porque apesar das tempestades, homens e mulheres um dia ouviram e decidiram pisar para fora do barco e dizer: sim, Senhor, eu confio na tua palavra, eu caminho sobre a tua palavra, e é essa palavra que nos sustenta todos os dias. O Senhor te chama, meu irmão, apesar das suas impossibilidades. O Senhor te chama hoje, apesar daquilo que hoje você não tem. Você não está tendo hoje no que se agarrar, você não está tendo garantias nenhuma. A voz do Senhor, a palavra do Senhor é suficiente para te sustentar. A palavra do Senhor é suficiente para te segurar em meio às turbulências e tempestades à sua volta. E Pedro começa a experimentar isso. Mas Jesus nunca chama super-heróis. Jesus chama gente de carne e osso. Tem gente de carne e osso aqui hoje? E gente de carne e osso tem medo. Gente de carne e osso vacila. Gente de carne e osso oscila. E Pedro, assim, eu fico vendo ele como um homem de fé. Botar o pé para fora do barco, caminhar, aquilo ali já foi um ato de fé. Você concorda comigo? Mas ele era homem. Não sei nem se no lugar dele eu sairia do barco. Mas ele saiu. Só que a palavra diz que na caminhada ele começa a perceber ali a força das águas, o barulho do vento, e aquilo traz temor ao coração dele, e ele começa a afundar. Eu não sei, meu irmão, se você está em missão hoje e por alguma razão você hoje tirou os seus olhos de Jesus e começou a colocar os olhos nas suas impossibilidades. De repente, em algum momento lá atrás, você estava com os olhos fitos em Jesus e isso te sustentou. Mas na caminhada, a tentação de olhar para as circunstâncias te pegou. E hoje você é aquele tipo de crente que não está mais olhando para Jesus, você está olhando para a tua falta de dinheiro, você está olhando para a tua agenda lotada, você está olhando para uma crítica que te fizeram, você está olhando para um problema, para uma impossibilidade, você está olhando para as dificuldades que se levantaram ao longo da tua jornada, e isso está roubando a sua fé, e isso está roubando a sua energia. E quando a nossa energia, a nossa fé é roubada, a gente começa a afundar no meio da missão, no meio do projeto, no meio do trabalho. Mas sabe qual é a parte maravilhosa desse texto? É que quando Pedro está afundando, a Bíblia fala que imediatamente ele ergue a sua voz e grita: Senhor, salva-me! E Jesus não faz média com Pedro, imediatamente ele vai até a direção de Pedro, estende os seus braços e coloca ele sobre as águas novamente. Você sabe o que você precisa fazer hoje, meu irmão? Erguer a sua voz e gritar: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me da minha incredulidade, Senhor, salva-me da minha falta de fé, Senhor, salva-me, porque os problemas estão me sufocando, as circunstâncias estão tentando roubar a minha fé. Eu me tornei uma pessoa tão prática, uma pessoa tão racional, que eu não estou mais conseguindo cumprir a tua missão e fazer a tua obra. Eu acabei perdendo ao longo da minha jornada aquela característica típica
de um missionário, de um servo do Senhor, sabe que característica é essa? A loucura. Porque tem que ser louco para seguir a Jesus, tem que ser um pouco doido para fazer a missão. Quando você começa ao longo da jornada a se tornar muito racional, você fica, mas espera aí, não é possível eu estar andando sobre as águas. Espera aí, é racionalmente impossível eu caminhar no meio dessas ondas. Espera aí, eu estou num lugar arriscado. Meu irmão, se tu parar para racionalizar tudo que Deus faz na tua vida, você vai afundar. Porque matematicamente realmente não vai fazer sentido. Emocionalmente muitas vezes não vai fazer sentido. Às vezes os planos do Senhor para você, humanamente falando, não fazem sentido. Você precisa obedecer. E eu creio que o Senhor está levantando pessoas hoje para caminhar novamente sobre as águas. Eu creio que essa conferência é uma conferência que o Senhor está trazendo os seus olhos novamente para aquele que te chamou. Ele está renovando essa fé, capaz de colocar você hoje caminhando sobre a palavra dele, amém? E Pedro continuou nessa escola. E lá em Mateus 16, Jesus ele faz uma pergunta para os seus discípulos, porque agora ele queria ensinar outra coisa para os discípulos. E Jesus pergunta, olha, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Quem vocês pensam que eu sou? E Pedro faz uma declaração, aquela declaração famosa que eu e você conhecemos. Ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos dizer juntos? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro fala isso para Jesus, ele dá uma resposta para Pedro, e ele exalta Pedro no meio dos outros discípulos. Ele diz, bem-aventurado és tu, Pedro, porque não foi carne ou sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eis que te darei a chave do reino dos céus. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus. Uau! Uma palavra de autoridade, uma palavra de confirmação, porque naquele tempo os discípulos ainda não tinham uma noção clara de que Jesus era o Cristo. Pedro só poderia falar isso por meio de uma revelação do Pai. Naturalmente ele não poderia fazer essa declaração, por isso Jesus dá essa resposta para ele. Pedro foi usado como boca de Deus. Quem gosta de ser usado como boca de Deus aqui? Em missão muitas vezes Deus vai colocar palavras na nossa boca que não vêm de nós. Em missão muitas vezes Ele vai usar a gente para falar coisas. É quando você é usado para falar uma palavra de bênção para alguém. É quando alguém fala para você, uau, você fez uma oração por mim, parece que você conhece a minha vida, alguém te contou? Você fala, não. Por quê? Porque o Espírito Santo, Jesus falou, o Espírito Santo ele colocaria as palavras na nossa boca. A gente se torna canal para abençoar a vida dos outros. Pedro ali, ele foi usado como boca de Deus. Mas o texto de Mateus 16, ele continua. E ele vai mostrar para a gente um outro momento. Quando Jesus ele começa agora a falar sobre um outro assunto. Sobre a sua morte, sobre o seu sofrimento. E a palavra diz, eu não estou lendo, gente, para economizar o nosso tempo, mas a referência é lá, Mateus 16. Quando Jesus começa a falar sobre isso, esse mesmo Pedro, versículos depois de ouvir aquela palavra de Jesus, agora ele diz para Jesus, não, mestre, não diga uma coisa dessa, isso nunca te acontecerá. Agora Pedro precisa ouvir uma palavra da boca de Jesus, mas agora uma palavra num outro tom. Jesus fala para ele, para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas dos homens. Como é que pode, meu irmão? No primeiro momento você é usado como boca de Deus, aí versículos depois você é usado como boca de Satanás. Será que alguém se identifica aqui? Quantas vezes a nossa falha, na nossa humanidade, a mesma boca que louva ao Senhor, é a boca que daqui a pouco está falando mal do irmão. A mesma pessoa que está ali cultuando ao Senhor na conferência é uma bênção, quando chega em casa é um cavalo com a esposa, é grosso com seus filhos. Quantas vezes, meus irmãos, no estalar de dedos a gente muda a nossa personalidade, a gente muda a nossa postura, a gente se empresta para Deus e depois a gente se empresta para Satanás. Mas no caso de Pedro aqui, a questão é mais profunda. Eu vejo um Pedro orgulhoso,
Eu vejo um Pedro cheio de si. Eu vejo um Pedro que ouviu de Jesus: olha, você é bem-aventurado, eu te darei a chave do reino dos céus, sobre essa pedra edificarei minha igreja. O cara que se acha agora muito espiritual, a ponto de querer dar conselhos para Jesus. E cá entre nós, o conselho de Pedro para Jesus não foi tão ruim assim: mestre, isso nunca te acontecerá, não diga uma coisa dessas. Parece aquele amigo que não quer que o outro amigo sofra, sabe? Ô meu amigo, não, vai ficar tudo bem, não fala um negócio desse não. Deixa eu falar uma coisa para você: amigo não é aquele que fala aquilo que a gente quer ouvir, mas aquilo que a gente precisa ouvir. Nem todo mundo que está amaciando o seu ego, te elogiando, falando coisas bonitas para você, está falando isso da parte de Deus. E a gente tem a tendência de querer se afastar de pessoas que nos confrontam, pessoas que falam aquilo que a gente não quer ouvir. Mas normalmente são essas pessoas as que mais nos amam e as que mais nos querem bem, aquelas que falam o que precisamos e não o que nós queremos ouvir. Pedro naquele momento tenta ser agradável para Jesus, e ele é usado como boca de Satanás. Ele é usado para falar os intentos do diabo e não os intentos de Deus sobre a vida de Jesus. Porque se tinha alguém que não queria que Jesus fosse para aquela cruz, era o próprio diabo. Porque ele sabia que naquela cruz Jesus venceria a morte, Jesus venceria o pecado, Jesus compraria para si as nossas vidas. Ele estaria fadado a perder a batalha espiritual, a maior batalha que já se viu na história. Pedro, sem saber de nada, deixa a sua vaidade, o seu orgulho emprestar a sua boca para os intentos que não eram os intentos de Deus. Isso me traz uma outra lição que Pedro precisou aprender aqui na escola da missão: que não se faz missão pegando atalhos. A missão não pode comprometer a mensagem da cruz. Repita comigo: a missão não pode ceder à tentação de pegar atalho e de abandonar a mensagem da cruz. Missão se faz pregando a cruz de Cristo. Missão se faz pregando arrependimento. O mundo mudou, vivemos num tempo contemporâneo, século 21, mas a mensagem da cruz não mudou. A mensagem do evangelho não mudou. As igrejas mudam, nossos aparatos mudam, a tecnologia, as nossas estratégias, mas a essência precisa continuar sendo a mesma. A mensagem, o conteúdo é o mesmo. Arrependam-se, porque é chegado o reino de Deus. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Foram as palavras de Jesus. A porta é estreita, o caminho é estreito, e são poucos os que passam por essa porta. A gente vive hoje num tempo em que parece que alguns estão tentando alargar essa porta. A gente hoje vive num tempo que parece que alguns estão tentando fazer missão para agradar o povo. É como Pedro, tentando falar o que o outro quer ouvir, tentando amaciar o processo, tentando amenizar um pouquinho da dor, do sofrimento que é seguir a Cristo e tomar a sua cruz. Irmão, não tem como seguir a Jesus sem passar pelo sofrimento de se entregar, sem passar pelo sofrimento de negar a sua própria carne. Não tem como seguir a Jesus em uma promessa que diz apenas: Jesus te ama, Ele quer salvar sua família, Ele quer te dar felicidade, Ele quer fazer da sua vida um mar de rosas. Isso não é o Evangelho. O Evangelho é um convite para a morte. O Evangelho é um convite para o arrependimento. O Evangelho é um convite para que neguemos a nós mesmos para fazermos a vontade do Pai. Ah, Tiago, mas se eu pregar isso, ninguém vai vir para Jesus. Você que está achando isso. É por isso que as nossas igrejas, muitas delas hoje estão inchadas de pessoas não convertidas,
mas iludidas com uma mensagem açucarada, que não é o verdadeiro evangelho. É por isso que hoje nossas igrejas, muitas delas estão inchadas. O número de evangélicos pelo IBGE cresce, 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 mas o Brasil não muda, a sociedade não muda. As coisas continuam de mal a pior, porque não é o número de evangélicos que fará a diferença, é o número de discípulos que morrem para si mesmos, para fazer a vontade do Pai. E isso vai gerar transformação. Então, meu irmão, não abra mão de pregar o evangelho, não abra mão da cruz de Cristo. Não substitua a mensagem do evangelho pela sua ação social. Não substitua a mensagem do evangelho por um prato de comida, por um pão, por uma roupa. Isso é muito importante. Isso é muito importante. A fé e as obras, elas caminham juntas, mas hoje nós vemos também um outro movimento, onde muitos têm deixado a mensagem do evangelho, acreditando que o social, ele basta. Irmãos, nós somos aqueles que se preocupam com o presente, com o futuro e com a eternidade de alguém. Nós entendemos a necessidade de uma comida, de uma roupa, de uma casa. Óbvio. Isso é chover no molhado. Mas nós somos aqueles que têm visão de eternidade, para entender que o maior problema do ser humano, apesar da gente construir um centro comunitário para que crianças aprendam a ler e escrever, para que tenham acesso a emprego, para que tudo isso é importante, mas tudo isso é temporário. Se eu não entender que o problema do ser humano não é a sua pobreza, não é a sua falta de comida, não é a sua falta de moradia, mas se eu não entender que o maior problema do ser humano se chama pecado, eu deixo de lado isso daqui. A raiz de todos os males, inclusive da pobreza, da injustiça social, da falta de acesso, tudo isso, a raiz de tudo isso se chama pecado. Porque foi a partir do momento que o pecado entrou no mundo, que tudo começou a ir de mal a pior. Porque Deus criou esse mundo perfeito, porque os planos de Deus eram perfeitos. Mas hoje nós cremos que é a mensagem do evangelho que transforma o pecador, que transforma o coração, que muda e é capaz de mudar um indivíduo, uma família, uma comunidade, uma nação e as nações da terra. Entre todos os povos, essa mensagem precisa ser pregada. Missionário, você não pode abrir mão, como Pedro caiu na tentação de abrir mão dessa mensagem. Levanta a sua mão e diga: nós não vamos abrir mão. Diga: eu não vou abrir mão. Eu não vou abrir mão da mensagem da cruz. Tem um hino que diz assim, ó: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levanta sua mão e cante isso então. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Aplauda o nome do Senhor. Mas Jesus, Ele não desistiu da vida de Pedro. E logo depois desse episódio, Jesus ele chama Pedro para subir ao Monte da Transfiguração. E lá no Monte da Transfiguração, Pedro ele passa por um tempo de uma experiência tão profunda com Jesus. E lá no capítulo 26 de Mateus, lá no capítulo 17, Pedro ele fala assim, ó, tomando a palavra, ele diz: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Queridos, isso me faz pensar que às vezes Jesus nos chama para ambientes, e eu amo estar com a igreja. Esses ambientes coletivos de conferência, de congressos, de adoração, eles são tão preciosos. A gente sente como que a gente estivesse assim, sendo elevado na presença de Deus. A gente sobe esses montes, e isso é maravilhoso. E a nossa tendência é querer construir nossas tendas nesse lugar.
Você já teve aquele culto, aquela conferência, aquele evento? Esse aqui pode ser um deles, né? Que você diz, não dá nem vontade de voltar para casa. Gente, vamos morar aqui, vamos ficar aqui. Está tão gostoso. Porque de fato, o céu vem sobre a sua igreja. A realidade celestial, ela vem quando nós estamos aqui reunidos. Pedro experimentou isso ali. Mas Jesus estava ensinando para Pedro, Pedro, não é bem assim que funciona não. Os momentos coletivos são importantes, os momentos de conferência são importantes, os momentos em que nós estamos aqui juntos para receber uma palavra, um direcionamento, para sermos alimentados, para sermos equipados, isso é importante. Mas a palavra diz ali no capítulo 17, um pouco depois, que assim que eles descem do Monte da Transfiguração, Jesus ele precisa encarar um homem endemoniado. E Jesus não deu bola para a proposta de Pedro, porque Jesus estava ensinando para Pedro, Pedro, o monte é importante, esses momentos são importantes, mas a gente não pode ficar lá em cima para sempre, a gente precisa descer. Por quê? Porque lá embaixo tem gente precisando de nós. A conferência vai até quando, Mateus? Até domingo à noite. Domingo à noite você começa a trilhar a descida desse monte. E o que vai dizer se essa conferência foi relevante na sua vida, não é o que você está vivendo aqui hoje, amanhã. O que vai dizer se essa conferência está sendo relevante de fato, vai ser como vai ser a sua segunda-feira. O que você vai fazer com tudo que você viu, ouviu, recebeu, experimentou aqui nesse lugar? Irmãos, nós vamos descer esse monte na segunda-feira e você vai encontrar com aquele teu parente. E você vai voltar a conviver com aquele teu colega de trabalho. E você vai encontrar com aquela pessoa, literalmente ou não, endemoniada. Pessoas vazias. Pessoas que estão causando confusão na sua vida. Pessoas que tiram a sua paz. Vizinhos. Pessoas que estão com a sua vida completamente perturbada, porque não tem dentro de si a presença, o Espírito de Deus que você tem. Pessoas que estão se drogando, pessoas que estão se prostituindo, pessoas que estão traindo, adulterando, pessoas que estão destruindo o seu lar, pessoas que estão destruindo seus próprios corpos. Nós não podemos ser uma bolha, irmãos. Falar de missões é falar de um povo que se reúne, um povo que se junta para ser trabalhado, para ser equipado, um povo que sobe o monte, é cheio da presença, da glória, da palavra, da instrumentalidade do Espírito Santo, e pega tudo isso e faz o quê? Desce e vai expulsar os demônios. Desce e vai em direção aos perdidos. Desce e vai ministrar libertação, cura, transformação, pregar o Evangelho. Irmão, nossa vida aqui é uma batalha. A gente não pode achar que a igreja é isso aqui. E eu louvo a Deus, porque aqui parece que eu estou chovendo no molhado, porque essa igreja é uma igreja que tem pulsado essa realidade no seu coração. E eu sei que tem outras igrejas aqui representadas. Leve essa essência para a sua igreja, leve essa essência para a sua vida, leve essa visão para a tua cosmovisão de evangelho. Por quê? Porque tudo que você recebeu aqui tem que ser combustível para que você agora transborde, derrame sobre a vida de outros. Desça do teu monte, meu irmão. Desça de uma espiritualidade apenas transcendental, uma espiritualidade sensitiva. Você vai entrar para o teu quarto, sim, você vai orar, você vai ler a tua palavra, você vai estar com seus irmãos, você vai participar de um retiro, de um encontro com Deus, você vai participar de um culto, de uma conferência. E o que vai fazer a diferença é como você sai desses lugares e a maneira como você olha, enxerga e lida com este mundo. E eu espero que esses momentos, essas experiências toquem no teu coração, na tua mente, na tua boca, no teu bolso, para que tudo isso se converta em uma vida rendida à missão que Deus tem para você. Caminhando para o fim, lá em Mateus 26,
Jesus ele está junto com seus discípulos na última ceia. E ali Jesus fala o seguinte, no versículo 34. Em verdade eu digo que nessa mesma noite, antes que o galo cante, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Porque antes de dizer isso, Jesus tinha falado, olha, vocês vão me abandonar, vocês vão me trair. E Pedro bate no peito para dizer, não Senhor, eu não. Todos eles pode ser que te abandonem, sim, mas eu jamais te deixarei, eu nunca te abandonarei. Nós falamos isso nas nossas orações, nas nossas canções, e eu fico imaginando o coração de Jesus, o olhar de Jesus para Pedro, aquele olhar onisciente, que sabe de todas as coisas, e Jesus fala, Pedro, você não sabe o que você está dizendo, porque antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quem já assistiu o filme A Paixão de Cristo, consegue sentir a pressão do momento, né, daqueles momentos que antecederam a crucificação. Eu imagino que tenha sido muito parecido com aquilo, ou até pior. O clima era tenso. E de fato, à medida que Jesus era preso, julgado, açoitado, aqueles que andavam com Jesus começaram a dispersar. Lá em Marcos capítulo 14, verso 54, existe uma frase que ela é chave, ela diz assim, ó, Pedro seguia-o de longe. Repita comigo, Pedro seguia-o de longe. Enquanto Jesus estava ali sendo julgado, açoitado, preso, enquanto as pessoas estavam ali maquinando a crucificação de Jesus, colocando ali a roupa, colocando ali a coroa, chicoteando, colocando a cruz para Jesus carregar, Jesus subindo ali, Pedro seguia-o de longe. Queridos, a gente não nega Jesus assim, da noite para o dia. Todo aquele que segue a Jesus de longe, vai negá-lo. Não se faz missão longe do Deus da missão. Não se faz missão desconectado do Deus da missão. Sabe por quê? Porque a missão não é nossa. A missão não é minha, a missão não é sua. A missão não é nem da igreja, a missão é de Deus. Deus é o Deus missionário que graciosamente hoje conta conosco como cooperadores da sua obra, da sua missão. Você acha que Jesus precisa de você? Você acha que Jesus precisa de nós? Não. Mas Jesus graciosamente nos chama para sermos participantes daquilo que Ele está fazendo. E toda vez que eu tento ser um missionário desconectado do Deus da missão, eu estou seguindo de longe, e isso vai me levar em algum momento a negá-lo. Você já negou a Jesus? Talvez você nunca tenha dito como Pedro, não conheço esse homem, mas muitas vezes o seu comportamento, a sua atitude, a sua postura na sociedade é de alguém que está dizendo, eu não conheço esse homem, eu não conheço a Jesus, eu não conheço a sua palavra. São as nossas incoerências, são as incompatibilidades entre aquilo que a gente fala com aquilo que a gente faz. Ai, negar Jesus é algo tão doloroso, porque depois que Pedro passa por essa experiência, que Jesus o confronta, a Bíblia fala que Pedro vai chorar amargamente. E negar a Jesus nos afasta da nossa missão. A Bíblia vai falar que Jesus foi morto, crucificado, por 3 dias esteve ali, mas ao 3º dia Ele ressuscitou. Você pode dar um glória a Deus por isso? Mas o coração do discípulo que havia o negado estava ferido. E quando Jesus ele ressuscita, ele vai ter um encontro novamente com os seus discípulos. Pedro estava na praia. Jesus marca o encontro com Pedro na praia. Jesus marca o encontro com Pedro no lugar, você lembra? No lugar aonde Jesus se encontrou com ele pela primeira vez. Depois de negar a Cristo, Pedro volta para o lugar
da onde Jesus o havia tirado. Querido, uma coisa leva a outra. Seguir a Jesus de longe, participar da missão longe do Deus da missão, vai te levar a negá-lo. Negar a Jesus vai trazer sobre você um sentimento de culpa tão grande, vai arrebentar tanto o teu coração, que um dia você vai dizer, talvez como Pedro disse, ou como ele pensou. Isso não está na Bíblia, eu fico conjecturando. Talvez Pedro, durante aqueles 3 dias em que Jesus estava morto, ele deve ter pensado, olha, de fato, isso não é para mim. Olha, desde que eu comecei a caminhar com esse homem, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu achei que eu era um homem de fé, quando na verdade eu afundo sobre as águas. Eu achava que eu era a boca de Deus, mas eu emprestei a minha boca para Satanás. Eu achava que eu era muito espiritual e eu queria ficar lá em cima do monte, mas nem ali eu acertei, porque eu tinha que descer para expulsar demônios. Eu achei que eu era melhor do que os outros discípulos. Eu tinha certeza que eu nunca ia negá-lo, mas quando me perguntaram, você conhece esse homem? Você conhece esse homem? Eu neguei, não foi uma nem duas, 3 vezes. Querido, talvez a experiência com Cristo hoje está te apertando tanto, que hoje você está dizendo, quer saber de uma coisa? Missão não é para mim. Missão não é para mim, talvez seja lá para pastor Antônio, talvez seja para pastor Léo, talvez seja para Mateus, para mim não, sabe por quê? Porque eu sou essa pessoa que nem eu entendo, eu sou essa pessoa complicada. Tem algum complicado aqui? Eu sou o primeiro. Não dá para mim não, não dá. Quer saber de uma coisa? Eu vou voltar a viver a minha própria vida. Eu imagino Pedro pensando assim, quer saber? Se tem um lugar onde eu tinha sossego, era lá no meu barquinho. Se tem um lugar que eu tinha sossego, era na praia. Ninguém me perturbava, eu não era confrontado, eu não era desafiado, eu não era esticado. E agora que Jesus morreu mesmo, acabou, eu vou voltar para a minha praia, eu vou fazer as minhas coisas. Tem algum irmão aqui que está querendo voltar a fazer suas coisas? Tem algum irmão aqui que está querendo voltar para o lugar de onde um dia Jesus te tirou? E nem sempre é lugar de pecado não, irmão. Tem gente que volta para a lama, né? Volta para o seu próprio vômito. Tem gente que vai lá e volta de novo para uma vida de pecado. Mas tem gente que volta para uma vida egoísta. Tem gente que volta para uma vida egocêntrica. Tem gente que volta para uma vida onde agora o que importa é fazer as minhas coisas. Eu volto para os meus planos, para os meus sonhos, para as minhas ambições. Eu não quero mais me envolver com igreja. Eu não quero mais me envolver com obra missionária. Eu não quero mais me envolver com pastor. Já me frustrei muito, já me machuquei muito. Isso não é para mim. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Se você hoje voltou para a praia, Jesus quer marcar o encontro com você na sua praia. Se hoje você é alguém que está desistindo do seu chamado, se hoje você colocou essa conferência talvez como a sua última gota de esperança, Jesus te encontrou nessa manhã. Jesus encontra os filhos pródigos do chamado, se eu posso dizer assim. Jesus te encontra na sua praia, e Ele faz aquilo que Ele fez com Pedro. Hoje Ele te faz uma pergunta. Ele pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E o Novo Testamento foi escrito, isso está lá em Mateus capítulo 20, João capítulo 21. Eu estou terminando agora. O Novo Testamento foi escrito no grego, e para a gente poder entender essa passagem, a profundidade dela, a gente precisa entender que no grego existem algumas palavras para traduzir amor, mas são diferentes níveis de amor. E a primeira palavra que Jesus usa aqui, quando Ele pergunta para Pedro, Ele diz: Pedro, você me ama? Ágape.
O amor ágape é um amor sacrificial, é o amor de entrega, é o amor que Deus tem por cada um de nós, é um amor incondicional. Jesus está dizendo: Pedro, você me ama um amor incondicional, você me ama um amor de sacrifício, você me ama um amor de entrega. É isso mesmo, Pedro, que você falou lá no dia da ceia. Você está comigo, você vai comigo até o fim, até a morte. Pedro responde: Senhor, eu te amo. Só que a resposta de Pedro, ele usa a palavra filéu, que no grego significa um amor de amigo, um amor menor. Pedro, você me ama ágape? Senhor, eu te amo filéu. E pela segunda vez, Jesus pergunta: Pedro, você me ama ágape? E pela segunda vez, Pedro responde: Senhor, é um amor filéu, é um amor de amigo, é um amor menor, é um amor mais falho, é um amor não incondicional, é um amor que depende de muitas coisas. O Senhor sabe. Pela terceira vez, agora Jesus usa a palavra que Pedro usou. Quer dizer, Pedro, que você me ama filéu? A Bíblia fala que Pedro se entristece, diz: Senhor, sim, eu te amo filéu. Na verdade, o Senhor sabe de todas as coisas. Irmãos, o que você acha que foi a resposta de Jesus para esse Pedro? Pedro, você é um cara muito difícil mesmo, né? Caminhei com você 3 anos, te ensinei, transbordei sobre a sua vida, tentei te consertar de tantas maneiras, e agora na reta final você vem me dizer que tu me ama com amor pequeno, e agora na reta final você vem me dizer que você me ama com amor de amigo. Cadê aquele Pedro? Cadê aquele homem espiritual? Pedro, eu estou indo embora, eu esperava de você uma espiritualidade agora super mega power. Foi isso que Jesus falou? Não. Diga não. Depois de ouvir as respostas quebrantadas de Pedro, Jesus responde: Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. É como que Jesus dizendo para Pedro: Pedro, você está pronto. É isso, Pedro, é isso. Porque eu nunca precisei de super-homens, super-mulheres. Eu nunca precisei de pessoas mega espirituais. Eu nunca precisei de pessoas perfeitas. Eu sempre procurei, Pedro, um homem quebrantado. Eu sempre procurei um homem de carne e osso, quebrantado, humilde, dependente. Porque depois, como o apóstolo Paulo vai dizer, que o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque Ele derrama a sua glória em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Tem vaso de barro aqui nessa manhã? Tem gente imperfeita aqui nessa manhã? Querido, a gente fica falando aqui, congresso, conferência missionária, entre todos os povos não alcançados. Você está achando que essa obra, ela é feita por super-homens, super-mulheres? Você está achando que esse projeto de Deus para a humanidade é feito por pessoas assim, super, ultra, mega power? Não, irmão, essa obra aqui tem a ver com você. Tem a ver com o teu coração quebrado. Tem a ver com essa obra que está em andamento na tua vida, no teu coração. Quem sabe se hoje está pensando: minha vida está toda bagunçada. Meu casamento nem está tão bom assim. Minha relação com os meus filhos. Eu nem estou orando, eu nem estou lendo a Bíblia direito. Eu estou assim, minha vida tem tanta coisa para consertar. Quem sabe hoje você pode dizer como Pedro: Senhor, eu nem sei se eu te amo como eu deveria te amar. Eu sei que o maior mandamento é esse: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Mas Senhor, a tua palavra também diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Senhor, eu não estou guardando teus mandamentos. Minha vida está
inacabada, Senhor, eu não sei de fato. Eu não te amo, Ágape, de fato eu não te amo. Talvez eu te ame como Pedro, talvez eu te ame com amor de amigo. E hoje o Senhor confia a você, apacenta as minhas ovelhas. Porque eu preciso e eu quero te usar. O chamado de Deus não exclui ninguém. O chamado de Deus abarca corações quebrantados e humildes. Fique de pé no seu lugar. Põe a mão no teu coração. Apresenta agora quem você é diante do Senhor. Você tem coragem de fazer uma oração sincera diante dele nessa manhã? Eu não quero aquela oração tipo assim: ó Deus bendito, altíssimo Pai. Não. Deus não está esperando a tua eloquência. Deus está esperando a tua sinceridade. Vamos, eu quero mãos nos corações agora e olhos fechados. Eu quero você diante do Senhor agora. Eu quero que você olhe para Ele e apresente as tuas incompatibilidades. Apresente ao Senhor as suas fragilidades. Apresente ao Senhor as suas incoerências. Apresente ao Senhor aquilo que hoje é o teu telhado de vidro. Apresente ao Senhor aquilo que hoje não está legal na tua vida. Apresente ao Senhor, mostre para Ele, confesse para Ele hoje a tua humanidade. O Senhor quer enxergar, Ele quer tratar hoje, não com o teu título, não com a tua fama diante das pessoas. Deus não trata com a nossa popularidade. Deus trata com o nosso caráter. Deus trata com aquela que somos, quando ninguém está vendo. Deus quer lidar hoje com quem você de fato é. E Ele quer trabalhar em você. E Ele quer que esse amor, que esse poder se aperfeiçoe nesse lugar de humilhação, de fraqueza, de confissão. Se o Espírito Santo pudesse hoje traduzir isso sobre a sua mente, sobre o seu coração. Que tudo que você já viu Deus fazer na face dessa terra, Ele fez através de pessoas imperfeitas, de carne e osso, como eu e você. Então, meu irmão, isso não exclui o plano que Deus tem através da sua vida. Nem você com a tua história vai ficar de fora daquilo que Deus está fazendo. Nem você com o seu passado, nem você com aquelas páginas da sua vida, sabe aquelas páginas que você tem vontade de arrancar da tua história? Nem isso Deus desperdiça. Deus usa todas as coisas e todas elas cooperam para o bem. Você pode dizer: Senhor, toma a minha vida. Eu não tenho muito o que te entregar, não. Eu não tenho muito o que te oferecer, não. O Senhor deu tudo por mim, mas eu não tenho nada para te dar. O que eu tenho é o meu coração. Talvez hoje, nessa manhã, quebrado, machucado, ferido, em frangalhos. Mas você pode usar a minha vida? Você tem um projeto para mim? Dá para me consertar? Queridos, esse mesmo Pedro que disse: Senhor, eu não te amo como eu deveria te amar, foi o Pedro que depois foi cheio do Espírito Santo. Ele foi revestido do Espírito Santo. Ele foi revestido do poder do alto. Ele começou a pregar e multidões se converteram. A Bíblia diz que até a sombra de Pedro curava os enfermos. E a história da igreja primitiva vai dizer que esse Pedro, ele foi morto, crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer como seu mestre. Isso é o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza. Hoje você ama Jesus só um pouquinho, mas eu creio que essa obra vai crescer, ela vai se expandir. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. E você vai ser aquela pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, que vai amar a Deus acima de todas as coisas. Mas entregue primeiro aquilo que você tem diante do Senhor. Será que hoje você pode renovar o seu chamado diante dEle? Você pode levantar as suas mãos? Vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao Senhor nessa manhã. Vamos consagrar nossas vidas. Vamos dizer: eis-me aqui mais uma vez. Aleluia. Eu não vou parar
estrada é muito longa, vou continuar. Mesmo em meio às lutas, eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro de onde eu sou. Eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro de onde eu sou e me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Para olhar pra cá. Eu tenho um chamado, diga, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Você pode dizer isso? Eu tenho um chamado. Aplauda, Senhor. Amém? Deus falou ao seu coração? Bênção, né? Irmãos, eu quero convidá-los a descer, a almoçar conosco. Continue com a gente durante todo o dia, às 14 horas. A gente vai começar as nossas oficinas, né? Workshop, né, pastor? Quero convidar todos vocês que permaneçam conosco aqui. Tiago, muito obrigado, tá? Atendeu o nosso convite. Palavra abençoada, falou no meu coração. Irmãos, vamos baixar nossas cabeças, né? Agradecer aqui pela vida do Tiago, agradecer por essa manhã maravilhosa, tudo que Deus fez, falou aos nossos corações. Continue falando a cada um de nós durante esse dia. Pai, muito obrigado pela manhã desse dia.
o prazer de estar na sua casa, Senhor Deus, ouvir a sua palavra, uma palavra clara, que nos confronta, que nos desafia a sair do barco, a não olhar para a intempérie, para a tempestade, nem para o mar revolto, mas para caminhar seguramente em sua direção, ó Pai, está pronto a te servir para onde é que o Senhor quiser nos enviar. Pai, muito obrigado por essa palavra tão maravilhosa. E eu te peço, ó Pai, que o Senhor continue abençoando a vida do Tiago, da Ellen, das suas filhas, no ministério, ó Pai, que o Senhor tem direcionado a ele ali no Espírito Santo. Continue guardando a vida da família dele. Também te agradeço e te peço pela vida do pastor Antônio, irmã Cileide, Pai, que o Senhor possa continuar guardando esta família ali em Manari. Quanto a nós, ó Deus, continue a falar aos nossos pensamentos, aos nossos corações nesta semana, que o Senhor possa continuar conduzindo os nossos passos, a realizar a sua vontade. Pai, a nossa palavra agora para Ti é: eis-nos aqui, envia-nos a mim, ó Pai, envia cada um de nós para onde o Senhor quiser. Fique conosco, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Nós oramos no nome e pelo amor do Senhor Jesus. Amém.